Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Descomplicando a Educação Financeira, o nosso querido DAEF. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância de se falar sobre a educação financeira no seio familiar, o que isso daí pode acarretar e os benefícios que isso pode trazer para o futuro da família, tá? Se você acha esse tema desse vídeo importante, já peço para que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp que possam se interessar por esse tema e também nos sigam lá nas nossas redes sociais, daf.oficial. Depois da vinheta, a gente começa a falar sobre o vídeo. Até mais! Bom, dando início então ao vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância da educação financeira. Nós não podemos falar sobre educação financeira sem antes abordarmos um tema que está diretamente ligado com essa questão, né, que seria a questão do endividamento. E aí, um número bastante preocupante a gente já vê aqui nessa primeira informação, segundo uma pesquisa feita pela CNC, praticamente 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, de cada 10 famílias, 7 apresentam ali algum tipo de dívida, né? E na grande maioria das vezes é uma dívida que chega a ser o tipo de dívida predatória, né? Aquela dívida que acaba com o orçamento familiar, a dívida que vai gerar estresse naquela família e daí vai desencadear outros problemas dentro daquela residência, dentro daquele seio familiar. E aí a gente já pega carona já para falar também sobre essa segunda informação aqui. Hoje em dia, né, a dívida é um dos principais motivos de divórcio, porque chega em determinado momento em que o casal ele só briga por conta disso, ele já não consegue ter mais ali um ambiente com harmonia para poder conviver, porque a dívida cada vez mais consome, né, as energias daquele casal, porque ao invés de eles se preocuparem em se divertir, ao invés de eles se preocuparem em traçar objetivos, em traçar metas, né, em estar se preocupando em crescer, eles estão se preocupando, poxa, o que a gente vai ter que pagar no final do mês? Esse mês a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz e a conta de água, a gente vai ter que escolher uma. Esse mês a gente não tem condições de comprar determinado alimento, a gente vai ter que substituir por outro alimento. Claro, a gente também não pode esquecer, né, que a gente está passando por um momento atípico, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, por conta da questão da pandemia e, enfim, questão inflacionária e outros problemas aí que afetam de forma direta a economia do nosso país. Mas a dívida, se a gente, como a gente já viu aqui agora, e isso daí acredito que é notório e é sabido por praticamente todos, né, é um dos principais motivos ali no número de um dos principais motivos que ocasiona ali o divórcio entre o casal, né? E aí uma coisa também que todo mundo sabe muito bem, o brasileiro não tem essa cultura de conversar abertamente sobre finanças dentro de casa, né? A gente sabe que tem marido que não sabe quanto que a esposa ganha, tem esposa que não sabe quanto o marido ganha, tem às vezes que você pergunta para a própria pessoa qual é o rendimento dela, qual é a receita dela, ela não sabe responder. Sabe que eu não sei, sabe que eu não sei muito bem. E aí uma pessoa que não sabe muito bem quanto ela ganha, como que ela vai saber qual é o limite de gasto que ela pode ter naquele mês, né? Como é que a pessoa vai saber ali, poxa, eu posso gastar até
tanto, eu posso gastar tanto por cento do meu salário em tal classe ali de despesa, em alimentação, em lazer, enfim. Então, muitas vezes o básico, né, da educação financeira a gente sabe que a gente não consegue ter na grande maioria das famílias, e isso daí é um problema que já vem já de décadas, né? Hoje em dia que a gente começa a ver uma mudança, mas uma mudança ainda muito modesta, uma mudança muito pequena, né? Que já tem já famílias que já realmente já sentam para poder fazer esse planejamento familiar, esse planejamento orçamentário, né, para ver ali o que pode, onde pode reduzir despesa, o que dá para substituir um item por outro que vai ficar mais barato para no final do mês ali sobrar um pouco mais de dinheiro, mas ainda assim é uma quantidade bem pequena das famílias que têm essa preocupação, né? Muitas vezes os filhos não sabem ali da real situação financeira daquela família, até porque também não são chamados para participar, não é dado uma certa responsabilidade para que eles entendam ali a importância do dinheiro, né? Como é árduo a gente conseguir tudo que nós temos, porque aquilo dali, enfim, não vem de graça, né? A gente precisa trabalhar durante o mês todo para que a gente consiga receber o nosso salário no final do mês, e aí sim a gente pagar nossas contas, dar um certo conforto para nossa família, comprar determinados bens ali de consumo que a gente tem interesse, fazer uma viagem, enfim. Mas tem muitas famílias que não se preocupam em estar ensinando, em estar colocando isso daí em prática junto com os filhos, e aí a gente acaba que não tem, né, essa cultura de estar repassando esse tipo de educação para as gerações futuras. Hoje em dia, com a facilidade, né, de acesso ali à internet e outras fontes ali de consulta, essa questão da educação financeira ela está cada vez mais sendo difundida, e parece que uma parte, né, da população já está vendo ali a importância disso e tudo mais. Claro, a gente vai demorar ainda, infelizmente, bastante tempo para que isso daí realmente se torne, né, um ato cultural, né, enfim, ter essa disciplina nas escolas, onde a criança ali, a partir de determinada idade, ela já comece já a ser introduzida nessa parte de finanças, nesse mundo ali de saber a importância do dinheiro e ter outros conceitos ali básicos de economia, mas que com certeza fariam toda a diferença no futuro, quando essa criança ali já começasse a ter o seu primeiro trabalho, né, o seu estágio, enfim, ela já teria já uma certa bagagem para poder lidar com essa primeira remuneração dela. Então, hoje em dia, quando a família não fala sobre isso com essa criança, né, ou com esse adolescente, e ele também, e essa criança, esse adolescente também não tem esse tipo de disciplina na escola, vai ter que aprender com a vida ensinando para ela, e muitas vezes ela vai ter que quebrar a cabeça, né? Ela vai ter que ali passar por algum momento de dificuldade para que aí depois ela entenda da importância da educação financeira, e aí sim ela começar a planejar, aí sim ela começar a controlar os seus gastos, mas muitas vezes é, ela não vai ter ali uma oportunidade para fazer isso daí de uma forma tranquila, né? Porque às vezes ela já pode entrar já no endividamento ali com juros altos, um cheque especial, ou a questão dos juros do cartão de crédito, e aí vai virar uma bola de neve, e aí para essa pessoa conseguir sair desse endividamento se torna cada vez mais difícil, o que poderia ser evitado se lá atrás, né, lá quando ela era criança, quando ela era adolescente, tivesse tido essa conversa na família, tivesse
tido alguma instrução ali, alguma disciplina na escola que tratasse sobre esse assunto. Então, a importância de se tratar sobre essa questão da educação financeira é importantíssimo, é de fundamental necessidade para que a gente possa no futuro ter uma população menos endividada e a gente não chegue ali a esse número alarmante de 70% das famílias brasileiras estarem endividadas. E aí, quais são os benefícios que existem, né, por trás dessa questão da educação financeira, de se conversar sobre isso, enfim, da gente colocar realmente isso daí em prática? Então, primeiro, estar preparado para emergências financeiras. Isso daí todo mundo está suscetível a isso, né? Enfim, infelizmente, alguém ficar desempregado, ou algum familiar ficar doente, ou alguma despesa inesperada dentro da sua residência, estourou um cano, precisa fazer uma reforma, ou, enfim, houve uma colisão ali com um veículo e a pessoa precisa ali acionar o seguro do veículo e aí vai ter que pagar ali por conta do acionamento ali desse seguro, né? Vai ter que pagar a franquia. Então, despesas, essas emergências financeiras, todos nós estamos sujeitos a isso daí e a gente precisa ter essa educação financeira bem delimitada para que a gente possa ter uma reserva para caso ocorra ali uma emergência, caso ocorra algo que não está ali, caso ocorra algo inesperado, a gente tenha da onde tirar e não precise recorrer ali ao cheque especial, aos juros do cartão de crédito, enfim, que são dívidas extremamente agressivas, extremamente predatórias ali, que acaba ali com o planejamento financeiro de qualquer um. Então, primeiro ponto, eu consegui constituir uma reserva, né, para que caso surja algum imprevisto, eu tenha ali da onde retirar isso sem ter que recorrer a empréstimos com juros mais altos, com juros mais caros, que isso daí acaba se tornando uma bola de neve. Certo? Depois, o equilíbrio das finanças pessoais. Eu tendo um equilíbrio dessas minhas finanças pessoais, no final do mês sempre vai sobrar um dinheiro para que eu possa constituir essa reserva anterior ali que a gente falou e depois de constituída essa reserva a gente consiga ali começar a se preocupar em rentabilizar esse nosso dinheiro, procurando ali que tipo de investimento que se enquadra melhor ao nosso perfil de investidor, qual tipo de investimento que vai ser mais apropriado ali para o nosso objetivo que a gente vai traçar para alcançar determinado sonho, né? Então isso também é de fundamental importância. Depois, reduzir a possibilidade do indivíduo cair em fraude. A partir do momento que eu tenho uma educação financeira, que eu entendo como que o mercado funciona, como essa questão de finanças funciona, questão de rentabilidade, tipos de investimentos e por aí vai, fica mais difícil, né, eu cair em algum tipo de fraude, porque eu já vou ter um conhecimento a respeito daquele assunto, daquele tema. Quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho esse tipo de instrução, e qualquer um que chega me oferecendo a oitava maravilha do mundo, né? Olha, se você aplicar nisso daqui, você vai ter uma rentabilidade de tantos por cento ao dia, de tantos por cento ao mês. A pessoa já cresce o olho porque a pessoa é gananciosa, né? O ser humano por si só, ele tem essa ganância, é do ser humano isso. E quando a gente tem educação financeira, a gente sabe, poxa, eu para conseguir 20% ao mês, meu amigo, é questão de pirâmide, né? Para eu conseguir 5% ao dia, é questão de pirâmide. Então, é importante que a gente tenha essa educação financeira para que a gente consiga distinguir o que é um investimento ali saudável, um investimento que realmente existe uma coerência, que é plausível de você atingir determinada rentabilidade, e o que é fraude, o que é conto do vigário, né? Depois traçar metas para atingir um objetivo. Então aqui a gente entra ali na questão do sonho
e projeto, né? O sonho é aquilo que eu almejo poxa, eu tenho vontade de, quando eu me aposentar, eu ter uma renda passiva de R$ 5.000. Eu tenho um sonho de daqui a 10 anos eu conseguir comprar minha casa própria. Eu tenho um sonho para daqui a 18 anos eu ter um dinheiro para poder pagar a faculdade para minha filha, para o meu filho. Eu tenho um sonho de daqui a, sei lá, 5 anos fazer uma viagem para o exterior com a minha esposa ou com o meu marido e passar não sei quanto tempo viajando. Então, esses são os nossos sonhos. E o que, que seria o projeto, né? O projeto é esse sonho colocado no papel. É como eu vou, o que, que eu vou fazer para conseguir ali atingir aquele sonho, o que, que eu vou fazer para conseguir alcançar aquele sonho. Então, traçar metas é muito importante para que a gente consiga é, é, delimitar, né, o que vai ser feito, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar naquilo para que isso daí se torne mais plausível, né, que se torne ali mais próximo realmente de se realizar e não fique apenas ali no meu imaginário. E também, e aqui seria também um dos principais motivos, se não for o principal motivo, né, dos benefícios da educação financeira, é eu ter uma aposentadoria confortável e digna. Hoje em dia, não é novidade para ninguém, né? A gente tem um déficit previdenciário aí absurdo. Segundo o TCU, o último déficit previdenciário que foi notificado ali foi de 318 bilhões. Então imagina, é uma coisa assim absurda que o déficit, né, que existe aqui no nosso sistema previdenciário. E se a gente não se preocupar em realmente ter uma aposentadoria particular, sem se contar com a aposentadoria pública, né, pública no sentido fornecido pelo ente público, né, sem ser fornecido ali pelo Estado, a aposentadoria oficial que a gente fala. Se a gente não tem um plano B, poxa, a gente vai ficar cada vez mais refém de ficar trabalhando, até, sabe-se lá Deus, até que idade. Né? Então é de extrema importância também que eu tenha essa questão da educação financeira para que eu possa também ter uma aposentadoria ali digna, confortável, que na terceira idade eu consiga ter condições de ter um conforto, de poder, enfim, viajar, se esse for meu interesse, se eu precisar ali de um atendimento médico mais especializado, de comprar remédio, enfim, porque querendo ou não, na terceira idade a gente precisa de cuidados médicos mais custosos, né, que vão despender mais dinheiro. Então é importante que a gente tenha, né, esse nosso próprio plano de aposentadoria para que a gente possa ter ali uma terceira idade mais confortável e não ter que ficar dependendo apenas do governo para a parte de saúde, para a parte de aposentadoria e por aí vai. E aí, como a gente tinha falado ali anteriormente, a questão de diferença de sonhos para projetos, né? Aqui algumas dicas, né, de como eu consegui traçar esses meus projetos, né? Como eu consegui ali chegar nesses projetos. Então, primeira pergunta que eu tenho que me fazer: onde eu quero chegar com esse projeto? O meu, como tinha dado exemplo para vocês, meu sonho é daqui a 15 anos conseguir comprar uma casa própria. Meu sonho é daqui a 30 anos eu conseguir ter uma renda passiva que, sei lá, de R$ 5.000, que me propicie ali ter uma aposentadoria digna, que eu consiga complementar a aposentadoria oficial que o Estado vai me fornecer com esse outro valor aqui que eu vou começar a investir a partir de determinado momento, enfim. Então é importante eu ver qual é o meu objetivo, né? Aonde eu quero chegar com esse meu projeto. E aí depois estabelecer metas claras e objetivas. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar e falar assim: eu quero comprar uma casa. Tá, mas aonde você quer comprar essa casa?
qual o valor dessa casa, né? Em quanto tempo você quer chegar nessa casa. Se for a questão ali da renda passiva, né, que foi o exemplo ali que eu também citei. Qual é o valor que você quer de renda passiva? Porque a renda passiva é muito amplo, né? Eu posso almejar ter uma renda passiva de R$ 1.000 ou uma renda passiva de R$ 20.000, enfim. Então eu tenho que traçar essa minha meta tem que ser muito clara e ela tem que ser objetiva para que, baseado nisso, eu consiga ver ali quais são os passos que eu tenho que dar para conseguir ali chegar nessa minha meta, tá? Depois, imaginar o futuro com o objetivo alcançado, né? Então, poxa, quão bom seria eu não precisar mais pagar o aluguel e ter uma casa. O que eu conseguiria fazer se eu não precisasse mais pagar aluguel e ter minha casa própria? Poxa, eu conseguiria construir uma casa do jeito que eu quisesse. Eu conseguiria ter uma casa mobiliada da forma que eu quisesse. Quão bom seria eu tivesse ali uma renda passiva de 3, 4 mil reais. Poxa, com esse dinheiro seria bom que eu conseguiria levar minha família para viajar todo ano. Com esse dinheiro seria bom porque eu conseguiria pagar uma faculdade para minha filha ou para o meu filho. Com esse dinheiro seria bom porque eu conseguiria minha independência financeira. Enfim, então é importante que você consiga visualizar, né, esse seu projeto, esse seu sonho no futuro, porque isso daí vai te dar força, isso daí vai muitas vezes te ajudar a não agir, né, com a razão e sim, aliás, não agir com a emoção, mas sim agir ali com a razão, baseado ali naquilo que você traçou, naquilo que você planejou. Depois, estabelecer etapas intermediárias para poder ver se aquele meu plano se aquele meu projeto, né, ele tá tendo ali algum se eu estou conseguindo chegar próximo dele, se eu preciso fazer algum ajuste, se eu preciso mudar alguma meta que eu estipulei ali que não está dando certo. Por exemplo, o meu objetivo é daqui vamos pegar esse exemplo da renda passiva, né? Daqui a 20 anos eu ter uma renda passiva de R$ 5.000, né? Poxa, mas daqui a 10 anos eu quero que essa minha renda passiva esteja em R$ 2.500. Aí vamos imaginar que deu os 10 anos e essa minha renda passiva está em 1.500. Opa, então se eu não conseguir atingir essa meta intermediária, eu tenho que ver o que deu errado para que eu consiga consertar o rumo, né, para que em 20 anos eu consiga ali atingir aquele meu objetivo que eu tinha traçado anteriormente. Tá? Então, etapas intermediárias também são muito importantes para que a gente possa ver o que precisa ser mudado, se é que precisa ser mudado alguma coisa, e se precisar ser mudado, eu consegui fazer essa mudança a tempo de ainda completar ali aquele meu projeto no tempo ali que tinha sido determinado no início, né? Outro ponto que é de fundamental importância, que eu já tinha falado também anteriormente no outro slide ali, eu tenho que agir com a razão, eu não posso deixar a emoção me ganhar, né? Então, por exemplo, eu vou no shopping e aí tem lá diversas promoções, vitrines maravilhosas, celular de última moda e enfim, ou então eu passo na frente de uma concessionária de carro, vejo um carro lá 0 km e poxa, e eu quero comprar aquele carro e aquilo dali acaba me seduzindo de uma forma que eu vou agir pela emoção e não vou agir com a razão. Então é muito importante que a gente saiba distinguir o que a gente realmente precisa e o quanto a gente precisa daquilo, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai lá comprar ali o telefone de última geração. Só que a pessoa vai comprar aquele telefone de última geração e ela não vai usar nem um décimo
do que aquele telefone ali é capaz de fornecer para aquela pessoa. Né? Não vai dar nem um décimo da tecnologia que aquele telefone ele dispõe, mas a pessoa quer comprar aquele telefone de última geração somente por questão de status. E aí, poxa, pega ali o telefone, compra o telefone, parcela o telefone em 60 vezes só para falar que tem aquele telefone de última geração. Então, é de extrema importância que a gente consiga distinguir a razão da emoção nessas questões ali de consumo. Claro que eu não estou falando que não é para que é para as pessoas viverem ali fazendo voto de pobreza, não é isso que eu estou falando, mas que as pessoas saibam, né, qual é o seu limite, até onde que as pessoas podem ir e se realmente aquilo dali vai valer a pena, se aquele valor que vai ser gasto naquele produto realmente vale a pena, se aquilo dali realmente tem necessidade ou se ela poderia trocar, por exemplo, um telefone de 12 mil reais por um telefone de 2 mil reais. Se esse telefone de 2 mil reais não vai fazer a mesma coisa que esse de 12 mil reais faz para a finalidade que aquela pessoa precisa, para as necessidades que aquela pessoa precisa. Então é importante que se colocar isso aí no papel para saber ali se compensa ou não, tá? E aí depois, por último, a gente conseguir distinguir o que é necessidade de desejo, que também está muito relacionado com essa parte ali que a gente falou da razão e emoção. Então, necessidade é tudo aquilo que eu preciso para viver, né? Eu necessito de um teto para poder viver, eu necessito de alimento para poder viver, eu necessito de vestuário para poder viver, então isso daí realmente são necessidades. Agora, desejo. Tá, eu preciso de vestuário para poder viver. Mas será que eu preciso de vestuário para poder viver de uma camisa que custa R$ 700? Será que eu preciso de uma calça que custa R$ 1.200? Será que eu preciso para viver um carro de R$ 300.000? Então, a gente tem que saber distinguir, e claro, o carro aqui, no exemplo que eu dei, no sentido ali, se, por exemplo, se a pessoa precisa do carro para poder trabalhar, né, nesse sentido, tá? Porque, enfim, hoje em dia, inclusive, com essa facilidade de aplicativos ali de mobilidade urbana, né, Uber, enfim, tem muita gente que realmente está deixando de comprar carro, até porque também cada vez mais os carros estão ficando com uns preços absurdos, né? Totalmente ali fora da realidade. Mas enfim, então é importante que eu saiba distinguir o que realmente é necessário para a minha vida, né? Para eu conseguir viver, e o que é um desejo, o que é algo supérfluo ali para mim. Então, isso daí é de extrema importância, tá? Esses 6 itens, né, que foram colocados aqui é de extrema importância para que a gente consiga ali traçar ali os nossos objetivos e que a gente consiga ali alcançar os nossos sonhos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. A gente, sempre que possível, a gente vai fazer os vídeos nesse formato aqui, com apresentações de multimídia, né? Porque aí facilita para vocês compreenderem, e muitas vezes a pessoa quer tirar ali um print da tela para poder depois guardar, para poder no futuro poder consultar, ou então até mesmo compartilhar ali com algum conhecido que precisa desse tipo de informação. Então, sempre que possível, a gente vai estar fazendo os vídeos nesse formato, porque fica uma coisa mais didática, fica uma coisa mais acessível para quem está acompanhando. E aí, como o nosso objetivo aqui realmente é que a gente possa falar, né, sobre educação financeira de uma forma mais descomplicada, então acho que fica mais fácil para todo mundo conseguir compreender através desse processo aí, com esse material de apoio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, peço que, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, siga a gente nas redes sociais da F.oficial e deixe aqui embaixo também suas sugestões,
com temas que vocês gostariam de escutar, na parte de educação financeira, na parte de investimentos, enfim, esse canal aqui ele é feito com o intuito de realmente poder educar a todos que têm necessidade disso, né, voltado para essa parte de educação financeira, e não só a parte de educação financeira, mas também voltado para a parte dos investimentos, tá bom? Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Até mais.